Olá, eu gostaria de contar para vocês também como que foi o meu chamado, a minha vocação para ser catequista. Eu tinha recém-mudado de paróquia e também de cidade e estava lá numa missa do domingo, pensando, meio angustiada, pensando no que eu poderia ajudar afinal, porque eu estava acostumada a estar sempre envolvida com pastorais, com movimentos, com a paróquia em si. Nessa época, eu fazia parte exclusivamente da Pascom Diocesana. E não era um trabalho que me envolvesse como eu gosto de ser envolvida, assim, em todos os âmbitos. Aquilo era esporádico e não me dava a sensação de estar pertencendo a uma comunidade. Então, o padre, ao final da missa, aliás, o padre que estava rezando a missa então, inclusive foi o padre que fez o meu casamento. Padre Bessa pediu ao final da missa que se alguém tivesse vontade, quisesse ser catequista, que procurasse a secretaria da paróquia. Então eu pensei, ali com os meus botões, vou fazer isso. E na segunda-feira eu fui lá. Na época, era mês de fevereiro, estavam sendo feitas as inscrições para catequese. Eu cheguei lá, conversei com a coordenadora e ela me perguntou de onde eu vinha, o que eu sabia fazer. Eu contei então do meu trabalho com a Pascom e ela imediatamente me deu uma turma de primeiro ano. No momento eu fiquei um tanto apavorada. Eu comentei com ela que eu não sabia ser catequista, que eu precisava fazer um curso, eu precisava estudar, alguma coisa nesse sentido. E ela me disse, não, o que você sabe da igreja já é suficiente. E me deu uma turma de primeiro ano e o livrinho do Crescer em Comunhão. Vire-se, diz ela. E lá fui eu me virar. Começou o ano e eu me vi apavoradíssima. Eu não via sentido naquilo, eu não sabia ser catequista e comecei a me apavorar com aquilo. Eu levei até o final do ano arrastado, muito arrastado. Eu não queria ser catequista. Eu achava que eu não servia para aquilo, não servia. E começou o meu segundo ano na paróquia e eu pedi, então, para apenas ajudar na secretaria. Que eu podia ajudar a organizar as fichas, organizar planejamentos, a biblioteca. A paróquia, então, era uma paróquia muito organizada e tinha em torno de 500 catequizandos, era muita criança e precisava realmente de um serviço de secretaria. Lá fui eu para a secretaria. Mas quando foi mês de maio, junho mais ou menos, uma das catequistas deixou uma turma e não havia quem a substituísse. Então, lá fui eu substituir essa catequista. Coincidentemente, essa turma era a mesma que tinha sido minha no primeiro ano. E eu continuei com eles a partir dali. E, novamente, eu comecei a me sentir fora do meu eixo. Eu não me sentia catequista. Realmente, eu achava que eu não servia para ser catequista. Mas eu comecei então a pesquisar na internet, a procurar tudo que fosse, que me dissesse alguma coisa, como fazer, como reagir, como tratar aquelas crianças. E na verdade, eu ainda não tinha escutado o chamado, mas aconteceu no meio do ano, assim, antes de fechar o primeiro semestre, eu estava indo para casa, depois do encontro, e eu sempre caminhava algumas quadras junto com os meus catequizandos. E nesse dia eu estava caminhando com um dos meus catequizandos, o Mateus, um dos meninos mais terríveis que eu tinha na turma, porque minha turma era terrível. Nosso centro catequético era no primeiro piso da casa paroquial, uma construção bem antiga e bonita, linda na verdade, e havia uma escadaria enorme para subir e nossas salas tinham janelas que davam para a rua,
janelas enormes, e o Mateus era uma das crianças que eu vivia juntando pelos colarinhos para não cair pela janela. Enfim, nessa volta para casa, o Mateus comentou comigo o seguinte: tia, sabe qual é o meu dia preferido da semana? Eu, não. Ele me disse: é a quarta-feira, tia, porque eu tenho catequese. Foi como se alguém tivesse dado uma paulada na minha cabeça, porque o que eu sentia nas quartas-feiras era terror. Eu esperava nunca chegar a quarta-feira para eu ter que voltar para a igreja fazer catequese. E ali eu senti que eu estava fazendo diferença na vida de uma pessoa. E eu comecei a olhar o Mateus com outros olhos. Eu comecei a enxergar a criança que precisava de orientação, a criança que precisava de um espaço para ser vista. E eu fui conversando e vi ali naquela criança uma criança solitária, uma criança cujos pais trabalhavam fora, que ficava sozinha a maior parte do tempo ou com uma empregada, e que via nos nossos encontros de catequese uma maneira de se expor, de se mostrar, de ser ouvido. E a partir dali eu acho que mudou completamente o meu conceito de vocação. Eu senti ali naquele caminho que ali foi que Jesus me chamou. Foi como se ele dissesse para mim assim: tá vendo, Ângela? É para isso que eu quero você. É para cuidar das minhas crianças. É para ajudá-las. É para levá-las para o bom caminho. É aí que você tem que ficar. E a partir daí eu comecei a olhar e pensar a catequese, a minha catequese, com outros olhos. Então eu acho que o meu chamado foi lá na rua, lá na calçada, andando, pensando em como escapar de tudo aquilo. E então Jesus pensou: eu vou contar para ela para que eu quero ela na catequese. E foi assim. Aí se passaram 8 anos e cá estou.